Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 15º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e a marca da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. Ontem afirmamos que nos últimos dias, depois da sacudidura e do fechamento da porta da graça, só haverá dois grupos de pessoas: os que receberão o selo do Deus vivo e os que receberão a marca da besta e da sua imagem. Ontem também identificamos qual será o selo do Deus vivo, quem o receberá e quando receberá. Hoje vamos identificar o segundo grupo, o que é a marca da besta ou a sua imagem e quem irá recebê-la. Com razão, aos que fazem parte desse segundo grupo, algumas conclusões parecem óbvias. Primeiro, eles não aceitarão o sábado bíblico como o selo do Deus vivo. Segundo, eles firmarão uma aliança com a besta para guardar o domingo como dia de culto. Terceiro, eles receberão a marca da besta e da sua imagem sobre a mão direita ou sobre a fronte. Já sabemos que a marca é o sinal distintivo que indica pertencimento. Resta saber qual o significado de sua imagem. Para facilitar nossa busca, o dicionário define imagem como representação, reprodução ou imitação de alguma coisa. Satanás sempre utilizou a imitação como uma de suas armas prediletas. Vou lhes dar alguns exemplos. Primeiro, Deus se apresenta como 3 pessoas. Segundo, Satanás também se apresentará como uma trindade: o dragão, a besta e o falso profeta. Primeiro, item 1. Deus instituiu o 7º dia da criação como demonstração de sua autoridade. Item 2. Satanás instituiu o primeiro dia da semana, o domingo, como a demonstração de sua autoridade. Item 1. Jesus curou muitos doentes. Item 2. Satanás também cura através dos falsos profetas. Um pouco antes da volta de Jesus, ele aparecerá e fará muitos milagres. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 e 14. Item 1. Jesus prometeu voltar. Item 2. Satanás vai tentar imitar a volta de Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Antes da volta de Jesus, a guarda do domingo será imposta como representação, reprodução ou imitação do verdadeiro dia do culto bíblico. Dessa forma, Satanás estará reivindicando a adoração para si mesmo e tentando fazer prevalecer sua autoridade. A marca sobre a mão direita ou sobre a fronte é uma indicação de aliança e sujeição à besta. O Apocalipse também fala do número do seu nome, ou seja, de um número da besta. Sobre esse número falaremos em tempo oportuno. Quanto à substituição do sábado bíblico pelo domingo, o dia de culto pagão dos romanos, isso é um fato histórico. Não é invenção dos adventistas, como afirmam. Essa substituição foi profetizada por Daniel muito tempo antes. Daniel profetizou que surgiria um poder religioso que mudaria os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25. Em nossos dias, algumas igrejas que se declaram cristãs transgridem o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, e tentam negar a culpa usando desculpas. Por exemplo,
Primeiro, o sábado foi dado para os judeus. Esquece que o sábado foi instituído na criação, antes do povo judeu. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Segundo, Jesus aboliu a lei. Ignoro o que Jesus diz sobre a vigência da lei em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Terceiro, nós vivemos debaixo da graça e não da lei. Ignoram o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 15, que a graça não anula a lei, antes a confirma. Quarto, a lei e os profetas duraram até João, citando Lucas capítulo 16, versículo 17. Esquece de reconhecer que a lei, que durou até João, foi a lei em forma de cerimônias, que apontavam para Cristo e que se cumpriu quando o véu do santuário terrestre se rasgou de cima para baixo, após Jesus ter dito na cruz: está consumado. Uma avaliação criteriosa da Bíblia revelará que houve profeta depois de João. Atos, capítulo 21, versículo 9. Portanto, o que o texto bíblico quer dizer é que João Batista foi o último profeta messiânico. Quinto, em resumo, se você perguntar para qualquer evangélico que diz que a lei foi abolida, você mata, você rouba, você adultera, ele responderá que cada uma dessas perguntas com um sonoro não. Reconhece a necessidade e importância da lei, exceto do quarto mandamento, que requer a observância do sábado bíblico. Paulo justifica a necessidade da lei com essas palavras: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. Em suma, o problema de alguns evangélicos é contra a observância do sábado como dia de culto, porque a observância do sábado como dia de culto é uma atitude de submissão à autoridade de Deus. Aos que reconhecem o domingo como dia de culto, negam a autoridade de Deus e reconhecem a autoridade da besta. No fim dos tempos, os que insistem nesse procedimento receberão a marca da besta e participarão dos 7 últimos flagelos. Na última cena da história, os homens terão de submeter-se à autoridade de Deus e à autoridade da besta. Na última cena da história, os homens terão que submeter-se à autoridade de Deus ou à autoridade da besta. Terão que escolher receber o selo de Deus ou a marca da besta. Para fazer a escolha certa, na última crise da história, precisamos chamar pelo batismo do Espírito Santo todo dia, pois só Ele nos guia em toda a verdade. Faça isso agora, com toda a força de sua convicção. Texto do pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Tenha um dia abençoado e feliz. E amanhã estaremos no 16º dia, cujo tema será o Espírito Santo e o enigma do número 666. Eu te espero amanhã.